Olá a todos, eu sou Flávia Muratori. Hoje nós vamos bater um papo. A minha proposta é fazer uma série de vídeos sobre o processo de autoconhecimento. Que o coronavírus ele está nos convidando, na verdade ele está nos intimando a fazer um processo de introspecção. Só que muitas vezes a gente resiste. A gente está acabando ficando mais tempo dentro de casa, nesse tempo de isolamento social, mas a gente ainda está resistindo, a gente não está usando esse tempo para a gente se interiorizar, para a gente se conhecer. Então, muitas vezes a gente passa muito tempo no celular, na televisão, mas todo esse tempo está sendo usado para coisas fora de nós. E nós estamos esquecendo de olhar para os nossos sentimentos, para nossas emoções mais profundas. Será de que a gente tem tanto medo? Será que a gente tem medo do que a gente vai encontrar lá dentro de nós? Por isso que a gente foge tanto? A gente precisa fazer um silêncio interior. A gente precisa meditar, ou pelo menos fazer um silêncio, para a gente olhar para dentro, para a gente se conhecer. Porque esse processo de autoconhecimento, ele precisa ser um processo contínuo, mas ele é gradativo. Mas ele precisa de coragem, precisa de dedicação, mas o resultado, eu garanto para vocês, é garantido. Não tem ninguém que faça um processo de autoconhecimento, se essa pessoa levar a sério esse processo de conhecimento, não tem como ela não atingir uma mudança significativa na vida dela. Então esse processo dá resultado, mas a gente precisa se dedicar, porque com certeza vai dar diferença nos nossos relacionamentos, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional. Então eu vou chamar essa série de vídeos que eu vou fazer, eu vou chamar de mergulhe fundo. Por que mergulhe fundo? É uma analogia, gente, é para a gente mergulhar dentro de nós. É uma viagem para dentro. E nessa viagem nós vamos fazer questionamentos, reflexões, que vão nos levar a nossas verdades mais profundas, nossas verdades interiores. Porque o processo de autoconhecimento é um processo de conscientização. Na verdade, vai ser quase uma terapia que nós vamos fazer aqui, tá bom? E por que eu decidi fazer esses vídeos? Porque algumas pessoas, umas pessoas muito queridas, me pediram para fazer alguns vídeos para ser usado nesse processo que está tão difícil ficar em casa, tantas pessoas com ansiedade, tantas pessoas entrando em processos depressivos, pessoas com problemas nos relacionamentos. Então vai ser para ajudar nesse tempo de pandemia. E por que eu escolhi esse tema autoconhecimento? Por quê? Porque sem autoconhecimento, gente, fica muito difícil fazer as mudanças na nossa vida. Porque não tem como fazer mudança de fora para dentro. A verdadeira mudança, ela tem que vir de dentro, ela é de dentro para fora. Porque a verdade está lá dentro de nós, nos chamando. Essa verdade interior precisa ser vista. Nós precisamos nos conhecer, saber quem nós somos, nós precisamos nos conectar conosco mesmo. Senão, como que nós vamos nos conectar com as outras pessoas se nós não temos conexão nem com nós mesmos? Então, gente, eu vou dar um exemplo, vou contar um caso de uma paciente que eu atendi só para exemplificar. Porque dentro desse exemplo eu vou acabar trazendo alguns conceitos que Jung trouxe na psicologia analítica que vai nos ajudar a entender esse processo de autoconhecimento, tá? Então, eu vou contar para vocês o caso de uma senhora que veio me procurar para fazer terapia e ela já vinha há anos sofrendo num processo de crises de ansiedade e agora nos últimos tempos ela estava passando por um processo de crise de depressão profunda. Então, o que ela me contou? O que acontecia com ela? Sempre que ela precisava defender um ponto de vista, sempre que ela precisava se posicionar, que ela precisava se proteger de uma situação abusiva, ela tinha muita dificuldade. E ela acabava oscilando entre dois extremos. Ou ela ficava nervosa demais e agressiva, ou ela acabava se submetendo, sendo totalmente submissa e não conseguia se defender. Então ela acabava agindo nesses dois extremos, ela não conseguia agir com equilíbrio. E ela queria saber por que isso acontecia com ela. Então nós começamos esse processo de análise, ela começou a passar por um processo de autoconhecimento e ela começou a lembrar de alguns fatos da infância que começaram a trazer luz para essa situação. Então ela lembrou de quando ela estava no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental, ali com 7 anos mais ou menos. Ela lembrou que ela era uma criança muito ativa, muito determinada, destemida, corajosa, forte, ela tinha muita força. E ela percebeu que ela era diferente das outras meninas, das outras coleguinhas.
E ela começou a se sentir diferente, começou a se sentir um pouco discriminada, porque ela viu que as coleguinhas eram muito meigas, muito doces, muito boazinhas, muito submissas. E ela não, ela tinha essa força que pulsava dentro dela. E um dia, sem querer, numa disputa de um brinquedo ali com uma coleguinha, ela acabou machucando uma coleguinha sem querer. E ela começou a não querer mais toda aquela força que ela tinha. Ela começou a rejeitar aquela força, aquela agressividade, aquela determinação, aquela energia toda que ela tinha. Ela começou a achar que isso estava prejudicando. E o que ela fez? Ela não queria mais ser assim. Para ser aceita no grupo das menininhas doces e meigas, ela precisou negar essa característica que tinha dentro dela. Então, gente, uma coisa que precisa ficar muito clara. Sempre que a gente começa a negar uma característica que existe dentro de nós, a gente vai reprimir esse conteúdo e a gente vai jogar isso para o inconsciente. Porque não quer dizer que a gente vai deixar de ser. A gente simplesmente vai colocar uma máscara e fingir que não é. Porque não tem como deixar de ser assim, de uma maneira tão rápida. Então, o que aconteceu? Ela não queria mais essa agressividade. Então, ela renegou esse conteúdo. Ela começou a negar. Ela jogou isso para o inconsciente. Então, segundo Jung denominou isso de sombra. Tudo que existe em nós que a gente não gosta, a gente joga para o inconsciente. E ele chamou isso de sombra, vira uma sombra. Porque é uma característica nossa que a gente não gosta, que a gente não queria ter. Então, a gente nega e aquilo fica no inconsciente. A gente perde a consciência de que tem aquela característica. Por que ela fez isso? Porque o nosso ego, ele quer ser aceito, ele quer ser valorizado, ele quer ser amado, ele quer fazer parte da turma. Então, o que essa senhora fez quando era criança? Ela se empenhou num processo de parecer doce, parecer meiga, parecer boazinha. Parecer. Porque, segundo Jung, isso são máscaras que a gente coloca. Ele chamou isso de persona. São máscaras que às vezes ficam tão adaptadas no nosso rosto que a gente até esquece que isso é uma máscara. A gente começa a acreditar que a gente é aquilo mesmo, porque a agressividade dela virou uma sombra. E quando a gente joga para o inconsciente, a gente não vê mais que tem aquela característica. Então ela começou a esconder o que verdadeiramente tinha dentro dela. Precisa ficar bem claro uma coisa aqui, eu vou fazer um parênteses para explicar, tem que ficar bem claro. Esse processo de jogar uma característica para o inconsciente, isso é um processo inconsciente. A pessoa não escolhe. Ela lá com 7 anos, ela não tomou a decisão assim, vou jogar isso para o inconsciente, vou fingir que eu sou boazinha, não. Ela não fez isso de maneira consciente. Isso todos nós fazemos. Isso é um processo natural. Esse processo chama mecanismo de defesa do ego. Tudo que é muito difícil para a gente dar conta. Tudo que o ego não quer ver, ele joga para o inconsciente e realmente deixa de ver. Ela não estava fingindo. Ela passou agora a acreditar que ela se tornou uma pessoa meiga e boazinha e que não existia mais agressividade dentro dela. Só que isso era apenas uma máscara. E causou problemas muito sérios na vida dela. Porque quando ela colocou essa máscara, ela reprimiu toda a força e toda a determinação que ela tinha. Então ela não conseguia mais colocar limite nas pessoas. Ela não conseguia mais tomar iniciativas, tomar decisões importantes. Ela não conseguia se defender dos abusos. Ela acabou sofrendo abusos durante toda a vida dela. E o que era mais grave, nos momentos que ela não conseguia usar essa máscara de boazinha, porque às vezes a situação era de muita pressão. Então, em alguns momentos que vinha um acesso de raiva incontrolável, o que acontecia? Essa máscara caía. Ela não conseguia manter essa máscara. E essa agressividade toda vinha à tona. Só que o que acontecia? Essa agressividade vinha à tona de uma maneira desproporcional, de uma maneira descontrolada. Por quê? Porque essa agressividade tomava conta dela. Porque ela nem sabia que tinha. E tudo que a gente reprime toma conta de nós. E o pior é que toma conta de nós em momentos imprevisíveis, que a gente não consegue controlar. Então precisa ficar muito claro, gente. Tudo que a gente reprime para o inconsciente não é que aquela coisa deixou de existir. E ainda é mais grave. Aquela coisa vai tomando uma energia muito grande para ficar reprimida lá no inconsciente. A gente precisa gastar muita energia, muita força. Vou fazer uma comparação aqui para ficar fácil de entender. É como se a gente estivesse numa piscina tentando segurar uma bola inflável, sabe essas bolas grandes de pilates? A gente segurar uma bola inflável daquela debaixo da água. Segurar ela lá embaixo da água e não deixar ela subir. A gente vai ter que gastar uma energia. Já pensou uma vida inteira segurando uma bola daquela debaixo da água?
O que aconteceu com ela? Ou com a gente também, quando a gente faz isso? A gente gasta muita energia, a gente cria ansiedade e ela acabou criando um processo depressivo. Porque a gente gasta muita energia para segurar lá debaixo d'água aquela energia que quer vir para a tona, ela quer subir, ela quer vir à tona. E a gente tentando segurar. No momento de distração, no momento que ela não conseguia segurar, o que acontecia? A máscara caía e a bola subia. E saía para fora d'água com toda a força. Então, isso que acontece, esse é o problema. Então, a gente tem que tomar consciência de tudo que existe dentro de nós. Porque essa força vai sair em algum momento. E vai sair de forma desproporcional. Porque quando a gente tem consciência que a gente tem alguma característica que a gente não quer, a gente consegue controlar. Mas como ela não tinha consciência que ela tinha agressividade, porque ela reprimiu essa agressividade saía desproporcionalmente, intempestivamente, nos momentos mais que poderiam prejudicá-la. Então acabava ou machucando ela ou machucando alguém que ela gostava muito. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque sempre que a gente faz esse processo de reprimir algumas características que se tornam sombras, segundo Jung, a gente acaba se prejudicando muito. Então essa paciente minha sofreu muitos anos. Por que ela sofreu tantos anos até buscar ajuda? Porque a gente tem essa tendência, né? A deixar, até a coisa ficar muito sofrida, muito desagradável, chegar num extremo, ela chegou no extremo de uma depressão grave para poder buscar ajuda. E o que era essa ajuda? Essa ajuda era só ela olhar para dentro. Só que é um processo, a gente fala só olhar para dentro, mas é um processo difícil. Exige coragem, porque às vezes a gente vai encontrar lá dentro de nós uma coisa que a gente não queria ver. Só que essa verdade fica gritando dentro de nós. Olha para mim, eu estou aqui, olha para dentro. E a gente foge, resiste até não poder mais. E essa minha paciente, mesmo depois de descobrir tudo isso, ainda continuou resistindo a ver essa agressividade dentro dela. Por que ela tinha tanta dificuldade de ver essa agressividade dentro dela? Porque ela achava essa agressividade má, negativa, que prejudicava ela, prejudicava os outros. Ela achava feio. Achava errado. Então eu comecei a mostrar para ela, a gente começou a fazer um processo para ela refletir que a agressividade não é feia nem bonita, não é certa nem errada. Ela é necessária em momentos importantíssimos na nossa vida. Porque ela nos traz benefícios quando ela é bem usada, na hora certa e com a proporção certa. Então eu comecei a mostrar para ela que essa agressividade, essa firmeza, essa determinação que ela tanto negava, é justamente o que ia ajudá-la quando ela precisasse colocar limite nas pessoas, quando ela precisasse se posicionar, quando ela tinha que se defender dos abusos, quando ela precisava tomar iniciativas, quando ela tinha que tomar uma decisão importante na vida dela. Sem toda essa força que ela reprimiu, ela não conseguia fazer nada disso. Ou quando conseguia, fazia de uma maneira tão forte e intempestiva que só prejudicava e não ajudava. Então, gente, ela começou a perceber que todas as características que nós temos são benéficas. A gente não precisa se envergonhar de nada que existe dentro de nós. A gente precisa, sim, assumir tudo que existe dentro de nós, tirar as máscaras. Aí nós vamos saber usar aquelas características, o lado benéfico, o lado positivo, a nosso favor. Aí nós vamos usar as características e não ser usado por elas. Essa é a diferença. Então, gente, vocês já estão percebendo que esse processo que eu tô assim, trazendo essa proposta para vocês, não é para nos livrar dessas características que a gente não gosta. Não é para nos livrar. É para a gente ver o lado positivo. Saber integrar essa característica e torná-la positiva e benéfica na nossa vida. Porque tudo que tem dentro de nós tem um lado positivo. Basta que a gente tome consciência, que aí a gente vai ter controle sobre essa característica. Por exemplo, no caso dela, a agressividade. Ela não tinha que negar a agressividade. Ela só tinha que ter consciência dessa agressividade, para ela saber quando usar, como usar e a quantidade certa que era para ela usar. Então essa é a diferença, quando a sombra vem para a luz. Quando o que está no inconsciente se torna consciente. A gente aprende a usar, a gente aprende a ter controle e vai usar com equilíbrio. Então, gente, o que mais precisamos saber, tudo que a gente nega, tudo que a gente reprime, acaba nos prejudicando muito.
Não adianta a gente ficar negando, não adianta a gente ficar fugindo. Agora, é muito importante vocês perceberem que esse exemplo que eu contei não vai se encaixar para todo mundo. Encaixa para algumas pessoas, para outras não, mas o importante é que ajuda a entender. Eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem o que é sombra, o que é persona. Agora, vamos entender esse exemplo, o outro lado desse exemplo. Muitas vezes a pessoa, ela estava negando a agressividade, mas pode ter pessoas que vão negar o lado oposto da agressividade. Então, tem pessoas que podem estar aí negando a doçura, a amabilidade, a amorosidade, a meiguice. Então, não é todo mundo que nega a agressividade. Tem pessoas que, ao contrário, têm dificuldade de manifestar a meiguice, a doçura e a amorosidade, porque estão negando, jogaram isso para a sombra por algum motivo. Por algum motivo, o ego fez isso como um mecanismo de defesa. Por algum momento, talvez lá na infância. Então, vamos saber que a gente pode estar negando alguma coisa em nós. A gente pode não, com certeza tá, porque todos nós fazemos isso. Isso é um processo natural do ser humano. A gente acaba negando algumas coisas que a gente acha que são feias e que a gente não queria ter. Então, muitas vezes, olha, vamos trazer alguns exemplos aqui. A gente pode estar negando arrogância, inveja, ciúmes, orgulho, vaidade, egoísmo. O que será que nós estamos negando? Vamos olhar para dentro. Nada disso é feio, nada disso é certo nem errado. Basta saber usar do jeito certo, saber quando usar, como usar e a quantidade que vai usar. Só isso. Porque se a gente não olhar para isso, isso vai ficar gritando lá dentro e vai nos trazer problemas nas nossas relações, com o filho, com o marido, no nosso lugar de trabalho. Ou vai nos gerar doenças psicossomáticas, doenças mentais, doenças emocionais, como no caso dela, gerou ansiedade, depressão, pode gerar pânico, insônia. Então, gente, a cura não está fora de nós, a cura está dentro de nós, mas às vezes é muito mais fácil buscar a cura fora, né? Tomar um remedinho, um ansiolítico, um antidepressivo, só que isso não cura, isso só tira sintomas. A cura verdadeira está dentro de nós. A gente precisa olhar para dentro. Então, gente, vamos mergulhar fundo. Vamos mergulhar fundo, com coragem. Não adianta a gente fugir. A gente tem que enfrentar essa verdade cara a cara, mais cedo ou mais tarde. Não adianta a gente ficar fugindo. E se a gente recusar encontrar com essa verdade, ela vai gritar lá dentro. Ela vai mandar algum sintoma para nos mostrar. Então, não adianta a gente negar essa verdade. Por quê? Porque a gente tem uma instância lá dentro de nós que nos ajuda a olhar para essa verdade. Jung chamou essa instância mais profunda de self. O que é self? Self é o nosso Deus interno, é a sabedoria que nós temos lá dentro, é o nosso eu superior. Que sempre que a gente fugir da nossa verdade, ele vai nos chamar a atenção, ele vai nos mostrar. Porque se a gente resistir e não quiser ver, ele vai dar uma forçadinha. Aí vão acontecer o quê? As doenças, os sintomas, a depressão, a ansiedade, o pânico, que a gente vê que tanto está acontecendo aí. Então, gente, vamos parar de fugir. Vamos olhar para dentro. Vamos nos conhecer. Para a gente não precisar desses professores. Porque as dores e as doenças são professores. São grandes professores que vão nos ensinar, que vão nos fazer, vão nos obrigar a olhar para dentro. Porque o inconsciente quer nos mostrar alguma coisa. Quer nos mostrar a verdade que está lá dentro. A nossa verdade. Quem nós realmente somos. Então, quando vier alguns sintomas desse, alguma doença, alguma dor, não adianta a gente ficar perguntando: por que comigo? Por que agora? Por que tem que ser assim? Eu sou muito azarado. Por que só comigo? Não, essas não são os questionamentos certos. O que a gente precisa questionar? O que essa ansiedade está me mostrando? O que essa enxaqueca está querendo me ensinar? O que essa insônia está me sinalizando? O que essa depressão? O que eu tenho que aprender com essa depressão? Porque todos eles são professores. Então, gente, essa é a proposta que eu tinha para fazer para vocês hoje. Então, nesse vídeo, eu trouxe esse exemplo dessa senhora, mas nos outros vídeos eu vou trazer outros exemplos que pode ser que encaixem na vida de vocês e nós vamos nos aprofundar mais nesse processo de autoconhecimento. E no próximo vídeo nós vamos tentar entender como que nós podemos fazer para nos conhecer. Porque hoje eu mostrei para vocês a importância de nos conhecer. Agora nós vamos dedicar um pouco sobre como é feito esse processo. Como que a gente pode
fazer esse processo de autoconhecimento. Como que eu vou saber quem eu sou? Então, eu vou trazer alguns instrumentos que vão nos ajudar a fazer esse processo. Mas vão ficar com essa pergunta. Vocês se interiorizem, olhem um pouquinho para dentro, nem que seja 1 minuto, 2, 5 minutinhos por dia, mas perguntem quem eu sou? Quem eu sou? É importantíssimo fazer essa pergunta, mesmo que a resposta não venha na hora, mas vão levando esse questionamento, vai dar abertura para que essa sabedoria aconteça na nossa vida, tá bom? Então essa é a proposta que eu tenho para vocês, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.